Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal. Está no ar mais um programa Letras Potiguares, que você já sabe que é aquele nosso encontro semanal para falar de cultura, para falar de literatura, para falar de coisas boas, né? O que a arte e a cultura, a literatura nos traz. E hoje, eu dizia nos bastidores que a gente está aqui com um autor canônico, né? Um autor que para mim já faz parte do cânone literário do Rio Grande do Norte. É com muita alegria que a gente recebe aqui José de Castro. Seja muito bem-vindo, José de Castro, ao Letras Potiguares. É uma alegria ter você aqui. Michele, a alegria é minha, porque é a oportunidade de rever você. Fazia algum tempo que a gente não se encontrava, né? Então é bom para a gente atualizar o andamento do meu trabalho, né, na literatura, que eu amo tanto. A gente conversava há pouco tempo sobre esse seu jeito de lidar com crianças, com adolescentes, né, com jovens de uma forma geral. Eu estive com você algumas vezes, em algumas edições do projeto Caravana de Escritores, e eu via como você tem essa facilidade de se comunicar com eles, né, e eles ficam muito encantados. E aí a minha pergunta é nesse sentido, né, que você que é um mineiro radicado aqui no estado, que já é um potiguar, né, já tem título de cidadania natalense com muita justiça, como é que você se descobriu assim, com essa habilidade para falar, para chegar, tocar, né, o coração, a alma e a atenção de jovens, de crianças? Como é que você se descobriu nesse sentido? Olha, Michele, isso é uma coisa interessante, porque na verdade foram duas descobertas na minha vida, né? A primeira delas é escrever para criança, a segunda é essa aí, mas vou falar da primeira e depois eu chego nessa. A questão é a seguinte, eu quando estava lá em São José dos Campos, fazendo meu mestrado em tecnologia da educação, era roteirista de televisão também, a gente escrevia aulas para capacitar o magistério leigo aqui, aulas que eram transmitidas pela TV universitária. Eu escrevi aula de matemática, novelinha de matemática e tal, né? E nesse período, então, eu me descobri escritor de frases para adulto. Aí eu publiquei 2 vezes, inclusive, no Pasquim, aquele hebdomadário do Ziraldo, né? Do Jaguar, Milô Fernandes. Então, eu publiquei 2 vezes frases de humor. E consegui uma coluna de humor no jornal lá dos Diários Associados do Vale do Paraíba. Então, eu mantive uma coluna de humor para adultos durante 2 anos, mantive uma coluna 3 vezes por semana. Inclusive, eu alternava o espaço do jornal com a crônica do Carlos Drummond de Andrade. Eu publicava segundas, quartas e sextas, e o Drummond terça, quinta e sábado, né? Então, eu pensava que quando eu fosse estrear eventualmente na literatura, de livro, né, que fosse com alguma coisa de humor e para adulto. Sim. Mas eu tive uma grande surpresa, porque eu estava em Natal, depois eu escolhi vir morar em Natal, né? Me encantei quando vi fazer uma pesquisa em 72 sobre as personagens da nossa novela de matemática. Então, quando eu vi aquelas praias ali, e as dunas, principalmente, Genipabu, eu fiquei encantado. Eu falei, um dia, se der, eu venho morar aqui, né? Quando eu voltei dessa minha viagem, foi em 72, aí o coordenador do nosso projeto educativo lá falou, olha, vai ter 2 vagas para Natal. Eu falei, uma só, porque uma já é minha. Aí eu vim para cá por escolha minha. Cheguei para cá em 76, né? E fui ser diretor de programação da TV universitária. Então, eu era também professor do departamento de educação. Eu lecionava disciplinas de meios de comunicação na educação, teoria da comunicação, né? Tanto para a graduação quanto a pós-graduação. Estamos começando a implantar a pós-graduação em educação na UFRN. Bom, então, um dia, folheando o Diário de Natal, quando existia jornal impresso, naquela época e tal, aí eu vi lá estampado, concurso literário, Prêmio João de Barro, literatura infantil. Aí eu olhei, eu gosto de um desafio, né? Eu só escrevia para adulto. Humor, inclusive. Também escrevia conto, crônica, uma coisinha ou outra e tal. Aí eu pensei, eu vou concorrer. Faltava 20 dias para o prazo vencer. Aí eu fui para o computador, pensando que ia escrever história para criança e tal. Só me vinha um poema na cabeça, de animais, de insetos e tal. E eu escrevi uns 50 poemas, mais ou menos, em 10 dias. Juntei 2 grupos de 25 poemas e mandei para o concurso.
com 2 pseudônimos. Concorri duplamente. E um duplo fracasso. Ganhou foi prosa. Quem mandou escrever poesia, né? Mas eu mostrei os poemas para o Elias José, um grande poeta mineiro, que veio algumas vezes aqui no Proler, que eu comecei através da Irileide, né? A saudosa Irileide, me convidou para o Proler, e lá eu conheci uma série de autores de renome nacional, como Bartolomeu Campos de Queiroz. Né? Sou fã de Bartolomeu, meu mestrado foi em cima de 3 obras dele. O ilustrador Roger Melo, o ilustrador Maurício Negro, né? E o Elias José, a Marilda Castanha. Então eu conheci um tanto de autores aí da literatura infantil. Então eu mostrei para o Elias José os poemas que eu tinha mandado para o concurso. Ele falou, olha, estão ótimos, separa os 25, manda para Paulos de São Paulo. Aí eu enviei. Uns 3 meses depois eu recebo uma ligação, né, do editor de literatura infantil dizendo que estava aprovado e me deu a chance de escolher o ilustrador do livro, uma coisa rara. Geralmente não acontece assim dessa forma, né? Aí eu pensei no Roger Melo. Aí entrei em contato com ele estava com a agenda cheia. Lembrei da Marilda Castanha, que é uma excelente ilustradora lá de Minas Gerais. Ela também estava grávida e falou, eu vou estar amamentando e tal, eu estou recusando os trabalhos, não estou aceitando trabalho novo de ilustração no momento. Aí eu perdi os 2 que eu queria. Aí eu falei lá para o editor, lá, olha, eu queimei 2 cartuchos e não consegui um ilustrador. Você veja aí. Aí ele sugeriu o Eliardo França, que é um artista plástico, e ele também tem uma editora junto com a esposa dele lá em Minas, e eles publicam livros, né, a coleção Pingo. Então é um autor assim renomado, que tem quadro no Museu do Louvre. Aí eu aceitei, claro. Ele foi o ilustrador do meu livro. O primeiro livro foi esse, A Marreca de Rebeca. Só que não com essa capa aqui. Isso aqui já é uma segunda edição pela editora Bagaço. Aqui não está mais na editora Paulos, que eles tiraram de catálogo. Eu mandei 4 anos depois, tiraram de catálogo, né? E eu coloquei na Bagaço. Então ficou com o ilustrador, né, o Eliardo França. Então eu me surpreendi vendo o meu potencial para escrever literatura para criança. E na sequência veio, por exemplo, o Mundo em Minhas Mãos, que nasceu de outra forma, que cada livro tem uma história, entendeu? Cada livro tem uma história, verdade. O Mundo em Minhas Mãos nasceu assim, a Oi, a operadora Oi, lançou um desafio para os usuários, né, dela, que escrevesse, mandasse uma frase para ela dizendo o que fariam se tivesse o mundo em suas mãos. Eu achei aquilo bom para escrever um livro. Aí eu escrevi um decálogo, eu escrevi 10 coisas que o poeta faria se tivesse o mundo em suas mãos. Né? Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, o aconchegaria junto ao peito, com toda emoção, para ele pulsar em harmonia com as batidas do meu coração. Se eu tivesse o mundo em minhas mãos, iria alimentá-lo com muito amor e carinho, como faz o pássaro, cuidando dos filhotes no seu ninho. Aí vinha outras coisas, né? E no final, eu colocava para as crianças, né, uma página em branco e dizia, escreva ou desenhe aí ao lado o que você faria se tivesse o mundo em suas mãos. Aí nasceram muitos livros feitos em escola, quando as crianças desenham, elas dizem o que fariam com o mundo e tal. Então, foi uma coisa espetacular. Então, a partir da chegada dos meus livros na escola, as escolas me chamavam e eu ia até lá. E às vezes eram alunos de 5, 6 anos, às vezes eram de 9, 10 anos, às vezes eram 13, 14. Então, era um diferente espectro de idade. Sim, de faixas etárias. Né? Para cada tipo de criança, né, dependendo da idade, eu tinha que me falar de algum jeito, porque são compreensões, são universos, repertórios diferentes. Então, eu tinha que também me reinventar no meu repertório. Eu não podia ser formal, eu tinha que ser afetivo, né? Então, assim, o que me ajudava é que quando eu chegava na escola, acontecia o fenômeno que acontece com todo autor que vai a uma escola, que chega lá. As crianças quase não acreditam, porque muitas vezes, né?
Pensou que poeta é alguém que já morreu, que é alguém que muito inacessível, né? Já viveu essa experiência. Exatamente, você sabe do que eu estou falando, né? Porque a maioria dos livros adotados em escolas, né? Quando eu chego lá, estou eu adotado, mas junto tem Câmara Cascudo, aí tem Cecília Meirelles, né? Aí tem Monteiro Lobato, né? Então são autores que não estão mais aqui. Então, para as crianças, é uma coisa assim, incrível, do outro mundo realmente, né? Chegar um autor vivo. Inclusive tem uma história interessante, eu gosto sempre de contar, porque eu fui homenageado na Escola Jornalista Erivan França, da Zona Norte, como patrono de uma sala de aula. Lá todas as salas têm um patrono. É um patrono. A biblioteca Monteiro Lobato. Aí tem até uma sala Salizete, que na época era viva. Hoje continua lá, mas ela já não está mais com a gente. Né? Uma grande amiga minha, que tem muita saudade dela, que ia sempre comigo às escolas. Grande escritora. Né? Pois é. Aí tem Tatiana Belink, Ruth Rocha, Cecília Meirelles, né? Ziraldo, patronos de sala de aula. E tinha a sala José de Castro. Aí a diretora da época me contou o seguinte: quando eu fui lá para a inauguração da sala José de Castro, ela disse que um aluno me viu chegando na porta da escola e apontou e falou assim: é aquele lá que já morreu? Porque, de certo, não era uma pessoa viva, que era patrono de uma sala de aula, né? Então, são coisas assim... tem essas histórias, né? Castro, você trouxe alguns livros para nos mostrar. Muitos livros, alguns não, né? Você quer mostrar algum em especial? Já de antemão, quero dizer que você é muito feliz na escolha dos seus ilustradores, né? Porque são livros belíssimos. Tanto belos no sentido de conteúdo, né? Que você é um exímio escritor... Mas as ilustrações também são muito bonitas mesmo. Tá certo. Eu queria destacar 3 livros aqui. Um deles é o Poetrix. Sim. Poetrix é um gênero, né? Criado na Bahia, em 1999, pelo poeta baiano Goulart Gomes. Inclusive, agora em setembro, o Poetrix está fazendo 25 anos e vai sair a antologia Poetrix 9, da qual eu escrevi o Pós-Fácil. Né? Eu trouxe, inclusive, aqui para mostrar rapidamente a antologia 8, Infinito. Muito bonito. O 8 deitado é o infinito. É o infinito, né? Então, que tem autores, poetristas do país todo. Nesse aqui eu escrevi as orelhas, né? E fiz a revisão também. Né? Sim. Então, o Poetrix é uma forma rápida de se comunicar, porque é um terceto, com título e 3 versos. Né? Inclusive agora vai acontecer o Fli Gostoso. Sim. E eu estarei com uma oficina lá de poesia minimalista, falando do Poetrix, do Haikai e da Aldravia, que é uma outra forma, gênero, né? Que nasceu em Mariana, acho que vai fazer mais de 10 anos. Né? Aldravia é um outro gênero. Então, um poema composto de 6 palavras. Né? Então, assim, esse livro, meu Poetrix, ele foi selecionado no antigo PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Foi quase 30 mil exemplares distribuídos no Brasil todo. Representa, no ano, né, que ele foi no PNBE, representou o Brasil na Feira de Bolonha, na Itália. E como ele entra os livros que entram por esses programas de governo, eles entram no catálogo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIGE. E as pessoas costumam ver os catálogos para escolher alguma obra e tal. Então, dá uma visibilidade maior para o trabalho nosso. Tanto assim que 5 Poetrix desse aqui foram analisados numa dissertação de mestrado da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, junto com outros 9 autores, né, nacionais. Esse outro aqui, o Poemares, que são poemas de mar, é minha homenagem ao litoral, ao mar que Minas sempre quis ter, que eu encontrei aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou apaixonada pelo mar, quem me conhece sabe disso. Pois é, então, quando eu estava na TV universitária, eu criei oficina de tecnologia educacional que funcionava no Centro de Convivência, hoje naquele espaço que está ao Banco do Brasil, que atende as pessoas ali, os gerentes ficam ali e tal. Ali era a oficina de tecnologia educacional. A gente produzia vídeos educativos. Então, eu produzi um vídeo chamado Animais de Praia.
Então eu saía com a câmera, Super VHS, da época do Super VHS. Que havia de mais moderno. Na época, né? É. Então a gente filmava, quando a maré estava vazando, ela ia deixando entre as pedras, ali, assim, areia preta, onde tem pedra ali assim, eu ficando alguns animais ali engalhados nas pedras, né? E a gente filmava. Eu peguei um polvo, uma vez ele grudou no meu braço, assim, depois a gente solta ele lá. Um ouriço, a tintureira, né? Todos esses elementos, né, da natureza, marinhos, viraram temas do Poemares. Tem o poema aqui do polvo, da tintureira, né? Maria Farinha, uma série de coisas, né? Inclusive, o Poemares, como tinha um poema que se chamava, dentro do Poemares, tinha um poema chamado A Cozinha da Maria Farinha. Aí o editor lá da Dimensão, olha, o Léo Cunha, um grande escritor, né, que trabalhava lá assessorando a editora Dimensão de Belo Horizonte, falou assim: Zé de Castro, eu gostei demais dessa Maria Farinha. Por que você não tira esse poema e não faz um livro só para ela? Aí eu topei a sugestão do Léo Cunha. Aí nasceu o outro livro, que é filho do Poemares. Eu trouxe ele aqui para mostrar. Tá aqui, ó. A Cozinha da Maria Farinha. Ai, que lindo. O Poemares saiu pela editora Dimensão, né, de Belo Horizonte. E a Cozinha saiu pela Paulinas, né? As receitas da culinária da nossa cozinheira. Muito lindo. Né? E o poema é assim: é mais bonita que feia a cozinha de areia da Maria Farinha. Maria Farinha não areia as panelas, pois elas já são de areia. Sua sala, sua varanda, sua cozinha, tudo de areia. Eis a Maria Farinha de avental na sua cozinha. Que comidas cozinha a Maria Farinha? Será de areia a sua farinha? Então, no livro, a pessoa vai descobrir as receitas da Maria Farinha. Então, como eu dizia, o Poemares também foi pelo PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, foi por volta de 32 mil exemplares, também mesmo rito, distribuído no Brasil todo, entra no catálogo da FN Lige, vai para Bolonha, representa o Brasil, tudo isso, né? E pela beleza gráfica do livro, porque foi ilustrado pelo Flávio Fargas, né? É um livro muito bonito, olha só, temos o cavalo marinho muito aqui. Bonito mesmo. Ele esteve na feira de Bratislava, na Eslováquia, exposto lá também, né? E depois disso, mais recentemente, 2018, entrou no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. A Vaca Amarela Pulou a Janela, que são recriações de parlendas. Sim, esse aqui é o meu best-seller, entendeu? Foram 68 mil exemplares para o Brasil todo, representou o Brasil lá na Feira de Bolonha, na Itália, e aconteceu uma coisa interessante. Uma ONG da Alemanha viu o livro, as parlendas, e eles gostaram muito. Aí mandaram um e-mail para mim, para a editora Dimensão, pedindo autorização para uma das parlendas virar uma página de um calendário na Alemanha em 2020. E nós autorizamos, claro, né? Então saiu um poema, uma parlenda em alemão, no calendário de agosto de 2020, na Alemanha. A Vaca Amarela falando alemão para o mundo, né? Então são essas coisas que vão acontecendo na vida da gente que dá essa alegria e gratifica a gente escrever. Mas você vai muito a escolas, né? Você está sempre sendo muito convidado às escolas para conversar com os alunos, né? Com os estudantes. E eu vejo que assim, você já é essa referência, né? Mas você se considera assim, claro que é difícil a gente rotular e é até limitante também rotular, mas você se define mais, você se considera mais como autor. Se você tivesse que escolher uma titulação como autor de literatura infantil, você se reconhece mais assim? Olha, mesmo que eu dissesse o contrário, as pessoas não acreditariam. Por quê? Pela proporção de livro publicado. Eu tenho 18 livros para criança e 3 dele para adolescente, 18. E para adulto eu tenho só 3, entendeu? Então, assim, o volume de publicação meu é maior porque eu comecei a me encantar com a literatura infantil e a literatura infantil começou a me dar respostas que a literatura de adulto não dá normalmente, entendeu? E retornos e reconhecimentos, exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, o meu livro para adulto, que eu tenho 3, um deles é o
de humor, que depois que eu voltei do mestrado, eu reuni as melhores frases e tal, e publiquei o Quem Brinca em Serviço tem mais hora de lazer, pelo Sebo Vermelho, né? Gostei do título. Quem Brinca em Serviço tem mais hora de lazer, que foi ilustrado pelo Ivan Cabral. Está esgotado já, eu vou reeditar talvez com o Cleudivan, esse daí, né? E depois disso eu publiquei 2, ambos em 2015, que foi o Apenas Palavras, né? Muito já está em terceira reimpressão, poema para adulto, e o Quando Chover Estrelas, que eu dedico ao Paulo Leminski. O Paulo Leminski é o patrono da minha cadeira que eu ocupo na Academia Internacional Poetisa. Eu ocupo a cadeira 11, Paulo Leminski. Esse livro aqui foi interessante, que eu tinha lido toda a poesia do Leminski. Sim. E me identifiquei muito, porque eu escrevia mais ou menos parecido. Coisas pequenas e tal. Pequenas, né? Algumas brincadeiras com as palavras e tal. Aí, uma certa noite, eu desliguei o computador, porque eu escrevo no computador, né? Aí, desliguei, apaguei a luz, deitei e tal. Aí, me veio a ideia de um poema. Aí, eu levantei, acendi a luz, peguei não liga mais o computador. Acontece muito isso. Papel e caneta, e anotei o pequeno poema ali. Apaguei a luz, deitei. Veio outra ideia, aí eu levantei. Lá pela 5ª vez desse ritual, acende, apaga, levanta, não sei o quê, eu deixei a luz acesa, fiquei sentado e comecei a escrever o que me vi, que os pensamentos não paravam. Né? Então, quando o dia estava amanhecendo, estava pronto mais de 100 poemetos pequenos que viraram o Quando Chover Estrelas, que tem poema do tipo assim: Face busco feito louco, tua face pelo face, só enquanto zombando de mim outro rosto, poste tosco, fico moco, doido, cego e surdo, fico mudo e rouco, de tanto postar no Face que por ti sou louco. Que legal! Então, tem um tanto de coisa, né? Falta um Fá naquela flauta e ninguém nota. Falta uma clave naquele Sol e ninguém se importa. Falta um Sol menor na tua dor maior. Um silêncio brota. Falta chuva na minha horta, agora Inês é torta. Tudo isso veio numa madrugada única. Que maravilha! Todos esses poemas diferentes, mas todos eles com uma unicidade em termos de forma leve, brincando, né? Não me iludo com quem tem tudo, quem nada tem às vezes é mais sortudo. O imposto de renda taxa até lingerie. A mulher rendeira caiu na malha fina. O leão ruge e longe ri. Mas é uma sacada, né? Assim, tudo numa madrugada, você veio acredita? tudo para você de presente. Tudo. Então esse livro é um livro que você recebeu de presente da sua inspiração durante uma madrugada. Tem fome de justiça, panela vazia. Qual é teu nome, ilha? Vasilha, oca, Brasília. Que maravilha. Justiça cega, no rico enxerga aquilo que ao pobre, ao negro, nega. Naquele apartamento apertado apartado do mundo, isolado, preso, solto apenas meu pensamento, desolado de sol aceso. Às vezes morar à sombra. Morar à sombra, bacana esse trocadilho. Não muito é? Bacana. Então, Brasil, quem te viu pela TV, menos viu. E quanto mais olha, menos te vê. Menos te vê com a menos trocadilho TV, com a menos TV. te vê. Então, foi uma madrugada muito criativa, que me rendeu Produtiva, Quando Chover Estrelas e bacana. tal. E assim são as histórias dos livros, né? Esse aqui, por exemplo, é o Meu Amigo Paladar. Foi interessante, porque o editor dele, né, o Hilder, que hoje está com o selo, aqui fez pela Comunique, mas hoje ele está com o selo Timbu, né? Ele ligou para mim e mandou 6 estrofes em décimas, tipo um galope, do Antônio Francisco. Pediu para eu fazer uma revisão, porque as 6 estrofes tinham sido um concurso que Antônio Francisco tinha ganho, de cordel, acho que na Coserne, e na Petrobras, e tinha muitos versos que falavam de petróleo. E alimentos, ele falava de petróleo. Então ele queria que eu tirasse tudo que ligado a petróleo para ficar só alimento. Entendi. Aí eu fiz. Mas quando eu terminei de ajeitar tudo, né, para Antônio Francisco, só tirar um verso ou outro, onde tinha Petrobras, eu trocava para outro verso. Entendeu? Sei. Aí eu falei, Hilder, só que tem um detalhe. Você vai publicar um livro sobre alimentos.
Não cobre tudo. É o que falta. Aí fez uma lista para ele. Aí ele falou para mim assim, olha, eu falei com o Antônio Francisco que ele não tem tempo de escrever. Eu falei, se você quiser eu faço. Aí eu fiz. Eu escrevi 10 décimas com o que faltava e nasceu Meu Amigo Paladar, parceria minha com o Antônio Francisco. Que bacana, Tá muito certo. bom. Castro, querido, eu acho que a gente, 2, 3, 4 programas não seriam suficientes para falar sobre a grandeza da sua obra, né, do que você já tem construído, você tem consolidado esse seu nome. Então eu queria agradecer imensamente por você ter a sua disposição de vir aqui conversar com a gente, fazer parte desse programa, né? Assim, é uma honra para mim poder conversar com você e deixar o espaço aqui aberto, né, para suas considerações e já parabenizando, né, pelo conjunto da sua obra, dizer que eu admiro bastante. É isso aí, eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade de vir aqui falar, né? E também mandar um abraço para os meus colegas da Sociedade dos Poetas Vivos, a SPVA, da UBE, da Academia Internacional Poetrix, do Candeeiro Clube de Leitura e do Selo Poetrix, que é um grupo que eu coordeno juntamente com uma poeta do Mato Grosso, Diana Pilate, e uma poeta paulista, Dirce Carneiro. Mandar meu abraço para todos aqueles que escrevem, seja para adulto, para adolescente, para criança, porque o gostoso é escrever e receber esse retorno das pessoas que gostam daquilo que você escreve. Verdade. Não tem preço isso. Então, é uma alegria para mim. E aguardem novos livros. Tem livros novos de Poetrix, tem livros de décimas de cordel, histórias em prosa. Tem um tanto de novidade já aguardando para sair em breve. Muito bem. Tá, muito obrigada, Castro. E até um próximo programa e uma outra oportunidade.